Mosquito maruim. Saiba mais sobre esse pequeno inseto que causa tantos incômodos na vida de muita gente em Santa Catarina. Vamos mostrar como a EPAGRE está se mobilizando para buscar alternativas de controle. Educação ambiental. Feira de Ciências é destaque em Atalanta durante encontro sobre plantio direto. Conheça os projetos escolares voltados ao meio ambiente. E são as crianças e adolescentes que comandam as apresentações. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. No mês de junho, Atalanta foi sede do Encontro Catarinense de Plantio Direto. E nós mostramos aqui como foi o evento principal, além da tarde de campo lá na Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga. Agora vamos mostrar uma atividade paralela ao encontro, mas que acabou se tornando um grande destaque na ocasião. Foi a Mostra Escolar de Ciências com foco em meio ambiente. Uma oportunidade de conhecer os projetos estudantis e ver os próprios alunos explicarem os seus trabalhos. Crianças e adolescentes dando aulas de educação ambiental. A Mostra de Ciências com foco em meio ambiente foi um dos destaques do Encontro Catarinense de Plantio Direto, evento realizado em junho em Atalanta. Demonstrações práticas, maquetes, plantas e sementes, além de muitas curiosidades, fizeram o público lotar o espaço da feira estudantil. Os trabalhos escolares desenvolvidos ao longo do ano letivo foram apresentados pelos próprios alunos. E é um resumo desses projetos que a gente mostra para vocês agora. O nosso trabalho ele foi inspirado nesse livro aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um líder indígena, escritor, filósofo e poeta da tribo Krenak. Baseado nesse livro aqui, a gente escreveu frases, selecionou, no caso, frases que ele escreveu e fez um trabalho explicando elas e colocando elas de acordo com o nosso dia a dia. Elas estão aqui atrás e é isso. Então, após a gente ler o livro e fazer essas frases, a nossa professora orientou que a gente fizesse algum projeto e desenvolvesse alguma atitude em relação às propostas oferecidas no livro. A gente foi conhecer a Premave, que é uma instituição que está localizada com a sede aqui em Atalanta, e a gente decidiu fazer então um plantio de 200 mudas nativas numa propriedade aqui em Atalanta mesmo. A gente plantou 200 mudas nativas em uma APP com a nossa turma em parceria junto com outra turma em desenvolvimento de um outro projeto. A Premave é uma instituição que tem por viés cuidar do meio ambiente, fazer a produção de mudas e fazer a distribuição em seus projetos e plantios também. A gente trouxe algumas imagens para mostrar os nossos projetos, que vão conseguir ilustrar de uma forma mais diversificada como cada um pode utilizar as suas habilidades para fazer esse plantio. Seja superando uma dificuldade ou com o nosso trabalho em cooperativismo, todo mundo junto, cada um se ajudando da melhor maneira. A gente também trouxe algumas mudas para distribuição e deixamos aqui para o público um local onde eles podem escrever as suas ideias para adiar o fim do mundo e como nossas pequenas atitudes e atitudes em coletivo têm um grande impacto na nossa sociedade e ajudam a todos. Eu estou mostrando os trabalhos que a gente fez durante o ano sobre o grupo ambiental. Daí tem as sementes, tem daí o papel reciclado e daí tem o pão de milho. Aqui nós temos gerivá, ora pronobis, a nona, tapete, a ervilha, palmeira real, goiaba, figo, pitaia, suculenta e aipim. A gente fez os papéis recicláveis para doar para os pais, para eles plantarem e nascer os pés de salsas. O papapilha serve para que a gente deixe ele lá onde coloca no lugar das bolsas, daí eles colocam as pilhas aqui dentro para a gente levar num lugar correto. Aqui nós temos a luminária que foi feita com restos de madeiras, essas coisas. Temos as plaquinhas que foi feito com madeira de demolição, temos as bolachas que também foi feita com as madeiras, que nas aulas de artesanato junto com a professora ela ensinou como é que a gente tinha que fazer. Aí
Na luminária tínhamos que fazer a cúpula e o resto das coisas. Meu nome é Andrei, eu tenho 17 anos, eu sou da Escola de Educação Básica Victor Meirelles e eu desenvolvi um projeto ASBC, que é um aquecedor solar de baixo custo. A proposta desse projeto é utilizar materiais recicláveis para aquecer a água. Então a gente veio apresentar esse projeto aqui, onde os materiais que a gente usou foram a garrafa PET, as caixinhas de leite, cano de PVC, e esses painéis são instalados em qualquer residência para aquele dia. Então, basicamente, a gente tem esse reservatório, uma miniatura que a gente fez. Como a água ela é mais fria, ela fica aqui dentro, ela acaba descendo por esse cano, conforme o sol do dia, ela aquece, acaba se tornando mais leve e ela consegue voltar ao ponto inicial. Aqui a gente só utilizou as caixinhas de leite, a gente pintou tudo isso de preto para melhorar o aquecimento da água, provenir um aquecimento maior. Até os alunos desenvolveram, nessa escola, desenvolveram uma maquete representando esse uso numa casa e basicamente seria isso. No próximo bloco, tem mais alunos e escolas mostrando seus projetos durante o evento em Atalanta. Já já a segunda parte da matéria sobre a Feira de Ciências com foco em meio ambiente. E ainda hoje, alternativas de controle para o mosquito maruim. Veja a atuação da EPAGRE diante do problema. Fique com a gente, nós já voltamos. De volta e vamos à segunda parte da matéria sobre a Feira de Ciências com foco em meio ambiente. Tem mais alunos e escolas mostrando seus projetos durante o encontro catarinense de plantio direto realizado em Atalanta. Confira! Nós desenvolvemos, né, um projeto com o intuito de explorar mais a sustentabilidade e qual o papel dela nos impactos que os humanos causam no meio ambiente, tanto negativo quanto positivo. Bom, para começar, a gente começou a visita no Parque Mata Atlântica, né, que a gente aprendeu mais sobre como o papel da comunidade ajudou a se reconstruir. Depois a gente foi à Premave, conhecer as mudas, os projetos também, a história junto. E para finalizar mesmo o projeto, a gente decidiu plantar mesmo algumas mudas de árvores. Com a junção da Premave, a gente fez uma beira de rio que ninguém usava, né? Era uma área degradada. A gente decidiu pôr a mão na massa e plantar mesmo, né? Ajudar. E para finalizar mesmo, a gente, para conscientizar as pessoas também, aprender lá, a gente tem um Instagram, aqui, o Instagram do projeto, com posts interativos, a gente mostrou também, com posts educativos para ajudar as pessoas mesmo a compreender a sustentabilidade, que a sustentabilidade é sim um estilo de vida, né? E é isso. Projeto Sementes do Amanhã é o nome do nosso projeto. Aqui a gente fez uma composteira com a ajuda da Léo. E aqui a gente fez, cada um dos alunos fez uma sozinha. E aqui a gente fez uma composteira agora, que no caso a gente colocou pedra, barro, capim, material orgânico e mais capim. A gente não colocou mais porque não coube. A gente fez isso para ajudar o meio ambiente, porque só no Brasil são mais de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Apenas 4% é reciclado. Cerca de 50% tem um destino inadequado, como lixão ou mar. Então, o chorume. Esse é 10 por 1, a gente pode dizer. 10 garrafas com água, uma vai dar o chorume misturado, como a gente pode dizer por uma semana. As coisas estragam, vão dar o chorume. O chorume pode ser usado como adubo, no caso plantas e tudo. Aqui estragou e apodrece mais. No caso deu o chorume e foi botado aqui. E as matérias são matemática porque a gente mede e pesa. E ciências porque a gente está trabalhando sobre a natureza. Bom, a gente está fazendo um trabalho sobre as matas ciliares. Aqui a gente tem alguns exemplos de matas ciliares. Aqui é sem a mata ciliar. E nisso pode causar enchentes, alagamentos mais fáceis
e desbarrancamentos. E daí surge o rio e cai muita sujeira. Aqui a gente tem a mata ciliar e essa é a função, evitar o assoreamento nos rios para não causar enchentes e alagamentos. E nisso o rio fica do nível normal dele. Bom, aqui nós temos alguns exemplos nossos fazendo os trabalhos. E aqui eu tenho o exemplo. Aqui onde tem com a grama com a mata ciliar e aqui é sem a mata ciliar. Se você olhar aqui, ó, com a mata ciliar, nós deixamos escorrer a água, certo? A água saiu limpa com a mata ciliar. E sem a mata ciliar, a água saiu totalmente suja. E daí, sem a mata ciliar, automaticamente cai o barro dentro do rio, isso causando o rio, ele fica onde passa água mais baixo. O leito do rio fica mais baixo, isso causando enchentes e alagamentos com mais facilidade. Bom dia, meu nome é Benício. A restauração transforma paisagem e pessoas. O objetivo é reconhecer os benefícios na recuperação da mata nativa, apresentando várias características que levam aos resultados sólidos, eficazes, especialmente em relação à contaminação ambiental. Bom dia, meu nome é Enzo. Para dar início ao nosso trabalho, construímos um herbário para poder, através das folhas, reconhecer algumas espécies que existem em nossa comunidade. Bom dia, meu nome é Brian. No ano de 2023, nossa escola ficou em terceiro lugar na quantidade de sementes coletadas entre os 3 estados do sul do Brasil. Coletamos 85 quilos e 40 gramas de 37 diferentes espécies. A gente está apresentando esse problema também é meu. Sobre o lixo. Um problema de todos nós. Sim, o problema é meu, é seu, é nosso. Apesar de tantas informações, campanhas e ações, o lixo continua sendo um grande problema no mundo. Tanto a nossa escola como o nosso município desenvolve um trabalho há muitos anos sobre esse tema, porém percebemos que o tempo passa e pouca coisa ou nada muda. Daqui a pouco, o SC Agricultura vai falar sobre o mosquito maruim. Entidades públicas se mobilizam em busca de alternativas para o controle do inseto. A superpopulação já se tornou um problema grave de ordem pública. É rapidinho, depois do intervalo, até já! Um pequeno inseto está causando muitos transtornos em Santa Catarina. É o maruim. A proliferação do mosquito dificulta a rotina de muita gente e até impossibilita o trabalho no campo em alguns municípios. Entidades públicas se mobilizam em busca de alternativas para o controle do maruim. A superpopulação do inseto já se tornou um problema de saúde pública. Olha, ultimamente com a proliferação e aumento do maruim virou um transtorno para nós da roça. Porque, por exemplo, dias quentes aí que a gente poderia trabalhar ali com uma manga curta para não sentir tanto calor, a gente tem que estar saindo para a roça todo agasalhado, com uma camisa de manga comprida, às vezes até luva, passando repelente de hora em hora. Maruim significa mosca pequena.
O inseto, também conhecido como mosquito pólvora, mede em torno de 2 milímetros. É bem pequeno, mas causa grandes transtornos. A picada é dolorida e provoca coceira e hematomas. Em Santa Catarina, os maruins estão dificultando a vida de muita gente, especialmente de trabalhadores nas áreas rurais. A proliferação descontrolada do mosquito preocupa a população do campo, da cidade e está mobilizando entidades públicas e privadas. A superpopulação do maruim levou o município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, a decretar estado de emergência em março deste ano. Então, a nossa população ela já sofre as consequências do maruim no quesito de saúde há muito tempo. Isso se limitava a alergias de pele, coceira, irritabilidade, uma diminuição da qualidade de vida. Porém, esse ano, no mês de maio, a gente teve o primeiro diagnóstico da febre da Auropost aqui no nosso município. Atualmente, temos 35 casos confirmados. E pelos sintomas da Auropost ser muito semelhantes aos sintomas da dengue, isso acaba acarretando numa sobrecarga do nosso sistema de saúde. As pessoas têm procurado mais as unidades de saúde com os sintomas. Isso também acaba aumentando o consumo de medicamentos, de soro para hidratação, que são a base do tratamento da Auropost. Uma outra situação é que o vírus da Auropost na nossa região ele ainda não tem um comportamento totalmente definido. Ele está se diferenciando do comportamento do vírus lá na região norte, que já é afetada pela Auropost há muito tempo. Até a gente realmente conhecer a Auropost, saber quais são os tratamentos, qual que vai ser o comportamento desse vírus, então a gente tem um desafio pela frente. Ele traz um problema ambiental, né, pelo desequilíbrio existente e devemos conseguir entender esse desequilíbrio para poder buscar soluções, e traz um problema social quando as famílias não conseguem mais trabalhar no seu sossego, na tranquilidade da lavoura, né, ou mesmo de casa, porque em determinados momentos do dia eles entram na casa e as pessoas não conseguem mais descansar, né? E então as pessoas acabam desistindo de permanecer na agricultura, tendo uma dificuldade grande de mão de obra. Bom, o maruim, o controle dele acaba sendo muito complicado, muito difícil, porque a reprodução dele acontece em matéria orgânica em decomposição, né? Isso a gente tem em qualquer atividade agrícola, em atividades pecuárias, principalmente na parte dos dejetos dos animais, até mesmo no meio urbano, em gramados, né, terrenos baldios. Então ele praticamente se dissemina em muitos locais, né, o que é muito difícil seu controle. Mas isso pode ocorrer ali na matéria-prima de uma pastagem, de uma palmeira, até resto de uma horta, também no bananal, mas não especificamente quer dizer que isso vem do bananal, porque se isso fosse realmente só culpa dos bananais, outros municípios como Botoverá, por exemplo, Brusque, onde apareceu a febre Auropost, também não teria maruim. E isso seria só aqui da nossa região. Quando esse cacho ele é cortado, quando ele é colhido, né, é feito um corte, né, no pseudocaule e eliminado então essa planta, como temos essa touceira aqui, ó. Então o que vai sobrar é esse pseudocaule aqui, e aqui existe um ambiente de pH ácido, né, que o maruim ele acaba tendo um ambiente favorável para se reproduzir. E outra situação que a gente tem, né, como existe essa eliminação dessa planta depois de produzir, existe desfolhas, né, então existe uma grande quantidade de material vegetal que fica sobre o solo, né, e é um ambiente também úmido, e toda essa situação também gera um ambiente favorável para o maruim. Temperatura, umidade relativa do ar e pH é o tripé que faz com que juntos, desde que seja ideal cada um desses fatores, a gente vai ter uma infestação mais alta. Então esses três fatores fazem com que juntos, na faixa ideal de cada um deles, a gente vai ter um problema com o maruim.
Só que como o maruim deixa ovo, se o pH estiver acima de 7 nessa superfície, esse ovo vai ter uma incubação de 49, 50 dias. Então, quando a gente está reclamando do maruim hoje, significa que essa postura já foi feita há 2 meses atrás, né? Já houve aquelas condições há 2 meses atrás, quando a gente está reclamando hoje. Então, por isso é um desafio muito grande a gente estudar por que é que a gente tem problema com o maruim em determinadas regiões e não tem em outra. E isso que é importante do projeto, a gente entender qual é a ecologia do inseto como um todo, né? Então, essa proposta que nós temos com o projeto é a gente trabalhar a questão do manejo integrado, né? Entender ele, primeiro entender a ecologia do inseto, como é o comportamento dele, quais as variáveis, está muito associado com relação à matéria orgânica, como já foi citado e falado, mas como é o comportamento em outras matérias orgânicas e as variáveis que fazem ele se desenvolver, como temperatura, umidade, né, o que causa maior reprodução ou menos reprodução e as variáveis de comportamento, de alimentação e reprodução dele. Então, diante disso, né, a EPAGRE ela está se propondo a estudar essa questão como um todo, estudar esse desequilíbrio associado, né, a essa explosão, né, da população desses insetos que está causando esse desconforto todo, né, a entender quais são as circunstâncias, quais são os fatores que estão afetando a dinâmica dessa população, seja aumentando ou seja diminuindo, né, o número de indivíduos dessas populações, para a gente entender melhor como que as práticas agropecuárias e de manejo que a EPAGRE desenvolve e que a EPAGRE recomenda interferem sobre essa questão. O nosso objetivo, então, é entender a dinâmica das populações desse inseto e, ao entender isso, fornecer subsídios para desenvolvermos alguma alternativa de manejo dessas populações de insetos. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal, youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga a EPAGRE nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de sempre. Tchau!